Olá, pessoal. Bom, vamos falar como escrever bem para a prova do TSE. O TSE que teve a sua prova discursiva, né, prorrogada, agora é só em dezembro que acontece. E aqui no Turma de Redação, inclusive, nós montamos os treinos, tá? Os treinos, para quem vai pagar no Pix, por exemplo, está saindo a R$ 150. Você treina 4 temas e a nossa ideia é treinar. Treinar porque a gente sempre acerta muito tema. E aí, quando há uma prorrogação dessas, é o prato cheio pra gente acertar. Então imagina você se preparando para o TSE e de repente, ou um TRE, e você se depara com um tema que você já fez, tá? Mas independentemente de você ter treinado um tema com acerto ou não, o mais legal é essa resposta aqui. Isso aqui, gente, é um resultado de uma primeira proposta de redação do curso. E para as propostas de redação, eu fiz vídeos instrutivos, exatamente focados em quê? Naquilo que o Sebrasp mais exige. E eu vou mostrar para vocês um pouco como que esta redação consegue entregar exatamente uma discursiva à altura do que o Sebrasp cobra, tá? Então não importa a sua especialização, ou seja, o cargo que você pretende, nada disso. Preste atenção que eu vou te mostrar por meio dessa discursiva. Esta é uma das estruturas, tá, gente? Não é a única, é uma das estruturas. Eu vou mostrar o tema primeiro, né, para que você possa saber. Bom, só puxar aqui um pouquinho, né? A gente trouxe um tema, tá certo? Para esta discursiva, que vai tratar da reforma. Isso aqui, gente, é o tema do pessoal do administrativo, que vai tratar da reforma administrativa que ainda não aconteceu, né? A gente sabe que nós estamos em pleno período reformista, tivemos uma reforma tributária, e naturalmente isso aqui pode ser um tema de discursiva, por que não tratando, tá certo, de aspectos que envolvem exatamente uma proposta de reforma administrativa. E aí a gente bateu em cima de quê? Destes 3 itens aqui: objetivos da avaliação de desempenho no setor público, benefícios decorrentes da integração da avaliação com a gestão de desempenho, boas práticas que podem ser aplicadas à avaliação de desempenho. Pessoal, por que esta estrutura diz respeito a uma estrutura típica de construção dos temas do Sebrasp? Vamos entender por quê para vocês terem consciência. Primeiro, Sebrasp adora pedir elementos no plural. Por que adora? Porque é uma tendência de o aluno não falar do plural, de o aluno começar a discursiva como um dos objetivos, né? Eu até falei sobre isso num vídeo anterior que eu fiz com dicas assim, dicas de excelência para a prova do TSE, do TRE, né? Dos TREs. Então tomar cuidado, porque quando a banca joga no plural, você precisa trabalhar de 3 a 4 objetivos, tá? Pelo menos 3 objetivos, tá certo? E precisa trabalhar com bastante precisão. A banca, os objetivos é aquilo que se espera alcançar, não é? Os benefícios são as consequências do atingimento desses objetivos. Então veja que a banca faz uma construção dentro de um cartesianismo jurídico, não é, de entendimento da própria questão, tá bom? E aí você tem o item 3. O item 3, geralmente a banca trabalha elementos de conclusão, ou são práticas de melhoria, né, no caso das boas práticas, você melhorar algum tipo de processo, ou são medidas para sanar algum problema. Então é sempre assim, a banca trabalha com a ideia de causa, efeito e mecanismos para você sanar aquele problema que está acontecendo, tá? É sempre nesse, vamos dizer assim, ela sempre tem essa construção, essa pegada, tá bom? Então vou mostrar para vocês, né, como que a gente tira uma nota de excelência aqui no Sebrasp. Eu vou puxar aqui, né, a partir desta redação, até fiz a revisão dessa redação, assim, o primeiro corretor tirou 1,5 pontinho. Eu, quando analisei, eu falei, não, é total, porque quando eu pego uma prova do Sebrasp, eu estou vendo aqui a possibilidade de total mesmo, tá? Então vem aqui comigo para eu te mostrar. Primeira questão que você tem que ter consciência é o seguinte: neste caso, o aluno ou a aluna, não é que eu não vou falar o nome, naturalmente, mas está de parabéns pela entrega, ou seja, pegou a aula de instrução e entregou exatamente na primeira discursiva, uma discursiva à altura da banca. Aqui houve opção por fazer uma introdução. Houve opção. É obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? É o quê? É facultativo fazer essa introdução, certinho? Quando chegou aqui a linha 8, a banca começa a avaliar a partir daqui, principalmente. É claro que aqui ela vai analisar, gente, a letra, vai analisar toda a estrutura de apresentação, sim, ela vai analisar.
Então, antes de eu exatamente bater aqui embaixo, eu só vou chamar atenção. A letra é legível, a margem está sendo respeitada, fez a divisão silábica por meio de hífen, o que está excelente, tá certo? Olha só, tabulou direitinho, demonstrando ingresso em parágrafo. Criou um parágrafo para cada item. Então, tudo isso vocês já sabem, tá bom? Agora eu vou falar da excelência de apresentação de um conteúdo para vocês notarem e que vocês podem replicar, né, dentro dessa estrutura de 3 itens. Lembrando que não é a única na prova do Sebrasp, não, tá bom? No curso a gente treina várias e analisa várias. Então, vamos lá. Com relação aos objetivos, lembra que eu falei, olha, plural, cuidado com plural, não é? Com relação aos objetivos da avaliação de desempenho no setor público, tá vendo todo o cuidado aqui, olha só, para colocar exatamente o âmbito de aplicação, não é? Vírgula. Pode-se mencionar o estímulo ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento, assim como a oportunidade de fornecimento de feedback pelo gestor. Ponto. Isso é maravilhoso. Quando a banca pede algo no plural, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente enumera os elementos, a gente aponta esses elementos, né? E eu fiquei muito feliz com o desempenho, tá certo, da pessoa que redigiu, porque, olha só, cabe mencionar o estímulo ao autoconhecimento e, tá vendo que tem uma soma aqui, e ao autodesenvolvimento. E aí, quando foi colocar mais um elemento de adição, jogou a vírgula, muito bem, porque já havia uma adição aqui. Para eu colocar mais uma adição, eu jogo vírgula, tá certo? Para eu criar um desequilíbrio. Então, olha só, assim como a oportunidade de fornecimento de feedback. Feedback sob aspas, perfeito. É exatamente isso. Mas junte bem aqui, né? Porque essa palavra é bem juntinha. Tá bom? Ponto. E aí vai promover a excelência da coesão, né? Ainda podem ser identificados pontos a serem melhorados e aprimorados. Ponto. Calma. Além disso, vai incluir a avaliação de desempenho, busca verificar os níveis de eficiência e eficácia no âmbito do trabalho individual. Veja que aproveitou a parentização para explicar, tá vendo? Evita o jogo com a vírgula, usando a parentização, analisando quanto o indivíduo contribuiu, né, para a entrega do produto / serviço, vírgula, bem como do trabalho organizacional, vírgula, verificando se o resultado executado está de acordo com o que foi planejado, ponto. Vamos lá. Eu sempre gosto de dar dicas de melhoria. Veja, tá certinho, períodos curtos, nexo de adição para inclusão, né, de elementos, muito bom. O que eu chamaria atenção aqui? O ponto eu deixaria bem visível, tá? Bem visível mesmo, porque pode acontecer de não ficar visível e a banca tirar uma nota ali na parte de morfossintaxe ou de pontuação por causa da ausência desse ponto, né? Então não é legal. Lembrando que a avaliação gramatical do TSE é super alta, tá, gente? Então de olho. Outra questão. Aqui vai apontando uma série de objetivos da avaliação de desempenho no setor público. Além desses objetivos de autoconhecimento, autodesenvolvimento e oportunidade de fornecimento de feedback, como enumerou, eu iria, na verdade, comentar um pouco mais a fundo esses objetivos, tá? Eu iria comentar. Mas engana bem os olhos da banca, porque a banca gosta, não é, do fracionamento de períodos, ela gosta da sensação de acréscimo de informação, por isso que ela traz o conceito dela ali bem ampliado, não é? Ela divide-se conceitualmente em 3 partes. O aluno foi fazendo isso aqui, ó, jogando períodos menores, tá vendo? Ó, pontinho bem visível, que não ficou bem visível, para trabalhar esses períodos menores. E fez muito bem por exemplo, porque está usando gerúndio, né? E o gerúndio é muito perigoso, principalmente quando você usa vírgula, fez muito bem aqui jogar isso dentro da parentização. Mas se você não quiser fazer esse tipo de jogada, você pode fazer isso aqui, ó. Além disso, a avaliação de desempenho busca verificar os níveis de eficiência, não é, eficácia no âmbito do trabalho individual, né? Vírgula. Analisando o quanto o indivíduo contribui para a entrega do produto ou serviço. Olha só, eu colocaria vírgula, o que inclui análise do quanto o indivíduo, o que inclui, trabalharia com um o que, tá? Ficaria melhor, tá certo? E lembra dos benefícios da integração da avaliação com a gestão de desempenho? Lembra que é o segundo item? Olha só que interessante, ó. Diversos benefícios podem decorrer da integração, muito bem, porque a banca adora colocar um instituto jurídico X, né? Colocar um elemento aqui no meio junto com o instituto jurídico Y. Ela adora. Por exemplo, o equilíbrio entre o sigilo e a transparência, como pediu para o TCU, por exemplo, muitos alunos erraram porque falaram do sigilo e falaram da transparência, e a banca falou de equilíbrio. O aluno não trouxe a palavra equilíbrio, ela puniu, né?
Aqui vem falando da palavra integração. Então, quer dizer, podem decorrer da integração da avaliação com a gestão de desempenho. Tá vendo? Soube fazer bem. E deixou bem claro aquilo que eu avisei. Deixe claro que são diversos benefícios, não somente aqueles que você apontou. Então, primeiramente, ressalto que a própria avaliação corresponde a uma etapa, né, e uma importante ferramenta para o bom gerenciamento do desempenho. Ponto nesse sentido, quer dizer, olha só o nexo de coesão, né? A avaliação encontra-se intimamente relacionada à função administrativa controle. E sem este controle, muito bem, coesão perfeita, o controle está aqui, fez a coesão com o pronome este, né? Muito bem. E sem este controle não há propriamente uma gestão, ponto. Ademais, a gestão de desempenho também se beneficia com a avaliação, olha, nexo de coesão, né? O nexo de soma, o ademais, retomada do tema, tá certo? Vírgula vai explicar. Na medida em que, ao serem encontrados desvios ou deficiências, pode-se racionalizar a programação de treinamento e desenvolvimento. Ponto. Dessa forma, as ações de capacitação serão voltadas para uma necessidade específica, ponto. Aqui tá vendo que faltou pontinho? Então, isso aqui pode decrescer ponto. Com isso, ocorre a otimização de recursos e direcionamento para melhoria de capacidades e habilidades do indivíduo. Pessoal, veja, são sempre períodos mais curtos, e aqui foram apresentados diversos benefícios, tá certo? Diversos benefícios. É claro que, na verdade, olha só o que aconteceu. Os benefícios são decorrentes aqui, vêm da ação de controle, das ações envolvidas no controle, na função administrativa de controle. Mas a banca não perceberá isso com tanta facilidade, que tem um benefício ou outro, porque o aluno deixa claro, ele usa uma palavra-chave, né, que atrapalha o corretor, ele usa exatamente isso aqui, São vários benefícios, são diversos benefícios. Quando ele faz isso, o corretor fica preparado para quê? Aciona o gatilho nele de que o aluno está trabalhando no plural, mesmo que o aluno não consiga pluralizar tanto assim. Entenderam? Então, por isso que ao fazer a correção da redação, e claro, gente, eu dou aula há mais de 20 anos para o Sebrasp, não é? Para discursivo Sebrasp. Exatamente, a gente já sabe tudo que os examinadores pensam, como avaliam. A gente vai orientando exatamente dessa forma. Então, mesmo sendo uma redação que vai tateando em algum sentido, ela consegue entregar um resultado diferente daquela redação que às vezes o candidato tem muito conteúdo, mas não entrega dentro do padrão da banca, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado demais dessas dicas, né? Lembrando que essa aqui é a redação número 1 do candidato que escreveu essa redação. Né? Ou seja, vai aprimorar e vai chegar à última redação com um nível muito melhor de acerto do que o que a gente viu aqui. Já é redação enquadrada no padrão Sebrasp, já é. É que quando fizer, prestar atenção a alguns detalhes de melhoria, tá certo? Vai apresentar um texto brilhante, tá bom? E é isso, tá? Beijo grande para vocês, até a próxima dica, até o próximo exemplo.